Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje aqui. Tudo ok? Me ouvindo? Beleza, pessoal? Estão chegando à tela? Sim. Sim. Beleza. Hoje, pessoal, hoje é a nossa última aula, tá? Teórica aí do semestre. Uma aula bem tranquila, uma aula bem fácil, bem simples. Uma aula sobre tórax, tá? Então, nosso último conteúdo do semestre. Aí, na semana que vem, eu estarei aqui, né, no mesmo horário, para apresentar para vocês os roteiros de aulas práticas, tá? Mas assim, de conteúdo, esse é o nosso último conteúdo, que é tórax, tá? Então, a aula que vem vai ser só a apresentação mesmo dos roteiros de aula prática, tá? Então, tórax, pessoal, né? O tórax, ele é formado, pessoal, é a região que nós temos menos mobilidade. A coluna torácica é a região que nós temos menos mobilidade de toda a extensão da coluna vertebral, tá? O tórax, como nós falamos, tórax é uma estrutura formada por 12 pares de arcos costais, né, que estão na região da direita e na região da esquerda, né, ocupando a parte lateral, né, pelo osso do externo, na sua parte anterior, e por 12 vértebras torácicas na parte posterior, né? Recebe o nome aí de T, de torácica, de T1 até T12. Os arcos costais, eles se articulam com o externo, na sua parte anterior, por meio das cartilagens costais, que nós veremos daqui a pouco, tá? E entre cada costela, né, entre a primeira e a segunda costela, entre a terceira e a quarta costela, entre a quarta e quinta costela, e assim sucessivamente, nós temos os músculos intercostais, né? Nós temos os intercostais externos, né, que estão na parte de fora, e os intercostais internos, que se localizam na parte de dentro, tá? Entre uma costela e outra. Abaixo das últimas costelas, nós temos um dos músculos mais importantes do corpo humano, que é o diafragma, tá? Que é um músculo que ele é preso nas vértebras torácicas, né? Ele é preso também nas vértebras lombares e nos últimos arcos costais, tá? O principal músculo aí da nossa respiração, inervado pelo nervo frênico, que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre ele. Então, nós temos aqui uma imagem da região torácica, né? As 12 vértebras torácicas, né? Formando aí uma cifose. Lembrando aí que nós temos a cifose torácica entre duas lordoses, né? Então, nós temos a lordose superior, que é a cervical, e a lordose inferior, que é a lombar. Então, nós temos a formação aí de uma cifose da torácica. Aí mostrando os 12 pares de costelas, né? Em azul aí nós temos as cartilagens costais, né? Essa cartilagem costal, ela tem a função de aumentar a mobilidade, aumentar o trânsito da sua caixa torácica para favorecer a mecânica respiratória, tá? Nós temos aí as costelas verdadeiras, que estão inseridas diretamente no externo. Nós temos as costelas falsas, que estão inseridas aí de forma indireta no externo. E nós temos as costelas flutuantes, que é a 11ª e a 12ª costela, do lado direito e do lado esquerdo, que não tem uma inserção direta no externo. Tá? Então, esse é a anatomia do tórax do ponto de vista ósseo. É uma região extremamente importante, pelo fato que essa região abriga, protege
órgãos importantes, como, por exemplo, o pulmão, como, por exemplo, o coração, parte do estômago, parte do fígado, o baço. Então, tem a sua particularidade aí de importância da coluna, né? Então, nessa imagem aí, mostra bem aí, né, os arcos costais e a proteção aí do pulmão, a proteção do coração, parte do fígado, parte do estômago, né? E bem nessa região centralizada aí nós temos o mediastino, né? Que é a região entre os dois pulmões. A região bem posterior ao externo, nós temos o mediastino, que é a região aí onde abriga o coração, tá? Então, mostrando aqui na imagem o mediastino, tá? Bem posterior ao externo, né? Mostrando aí os dois pulmões. Aí a fisiologia, né? A anatomia do aparelho respiratório, né? Cardiorrespiratório. Então, nós temos aí a aorta, nós temos a traqueia, o esôfago, o pulmão, né? As hemicúpulas dos pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, tá? Mostrando aí toda essa parte de mecânica respiratória, que obviamente vocês terão de forma mais aprofundada nas disciplinas de cardiorrespiratória. Então, mostrando aqui uma radiografia AP, né? Essa parte esbranquiçada no meio é a região do mediastino, onde nós temos aí onde fica alojado o nosso coração, tá? Então, olha a importância aí, né? A importância funcional, a importância de proteção da coluna torácica, né? Dos arcos costais aí, desses órgãos vitais. Uma parte que eu chamo muito a atenção é que a região da torácica, né, quando a gente chama a região da torácica aí de T1 até T12, desde a primeira vértebra torácica até a 12ª vértebra torácica, nós temos aí a cadeia laterovertebral simpática, né? Lembrando, pessoal, que nosso corpo aí é munido do sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema nervoso parasimpático, né? E o sistema nervoso simpático. Essa imagem eu acho bem interessante, né? Que do lado aí direito de vocês, nós temos as funções do sistema nervoso simpático, e que está tudo em verde, né? E do lado esquerdo de vocês, nós temos as funções do sistema nervoso parasimpático. Se você reparar bem, o sistema nervoso parasimpático, ele tem uma relação aí com o tronco encefálico e com o sacro, né? Nós não temos inervações aí parasimpática a nível, por exemplo, de lombar, de coluna torácica. É no tronco encefálico e no sacro. O que é o oposto do sistema nervoso simpático. Repare o sistema nervoso simpático que está em verde aí. Nós temos aí a inserção, a origem da inervação simpática em toda a região da coluna torácica. Então, se você quiser ter uma atuação direta no sistema nervoso simpático do paciente, né? Você tem que atuar na coluna torácica, ou seja, nessa parte aí das vértebras torácicas, tá? Então, o sistema nervoso simpático, ele tem a função aí, por exemplo, de dilatar os brônquios, acelerar os batimentos cardíacos, estimula a secreção de adrenalina, inibe o movimento do intestino, enfim, toda a relação do sistema nervoso simpático. E, obviamente, se você quiser atuar no paciente no sistema nervoso parasimpático, você atua a nível de crânio e atua a nível de sacro. Acho que vocês já ouviram falar da técnica de terapia crânio-sacral, que é uma técnica de terapia manual que você atua no crânio e atua no sacro, para você estimular o sistema nervoso parasimpático, tá? Então, essa relação é bem importante aí, né?
porque mostra a relação íntima do sistema nervoso simpático com o tórax, que é o conteúdo da aula de hoje. Então, nós temos uma ilustração aqui, mostrando o gradil torácico, tá? Então, nós temos aí o externo, formado aí pelo manúbrio, né, pelo corpo do externo, pelo processo chifoide, né? Reparem que o processo chifoide, a parte bem pontiaguda dele, junto com as cartilagens costais das costelas flutuantes, formam um ângulo, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o ângulo de Sharp, né? Um ângulo de Sharp, total relação aí com o biotipo da pessoa, tá? Em azul aí, mostrando todas as cartilagens costais, né? Nós temos uma patologia, pessoal, que quando você tem um processo inflamatório nessas cartilagens costais, quando a cartilagem costal, ela inflama, nós temos uma característica chamada de síndrome de Chiesi, ou costocondrite. É o processo inflamatório dessas cartilagens costais. Onde está pintado em azulzinho aí, o paciente fica com um processo inflamatório, tá? E obviamente que esse processo inflamatório vai dificultar a mecânica de respiração do paciente, né? Então, o paciente ele sente muita dor aí na mecânica de respiração, tá? De, por exemplo, fazer uma inspiração forçada, uma expiração forçada, ele sente uma dificuldade muito grande. Aqui nós temos o músculo diafragma, tá? Um músculo importantíssimo, né? Se vocês separarem, é um músculo que tem o formato de um guarda-chuva, né? Ele é formado por uma hemicúpula direita e uma hemicúpula esquerda. O diafragma, pessoal, ele tem uma relação direta com as costelas, ele tem uma relação direta com as vértebras lombares e uma relação direta com as vértebras torácicas T11 e T12. O diafragma, quando ele está muito tenso, quando ele fica muito encurtado, geralmente ele aumenta a lordose do paciente, tá? O paciente fica mais assim, com uma curvatura acentuada na região da lombar, tá? Em decorrência dessa tensão aí do diafragma. Então, por exemplo, um paciente que tem, por exemplo, dor lombar, dor torácica, alterações posturais, você sempre deve avaliar a musculatura do diafragma, tá? Então, é um músculo chave aí para você, né, trabalhar aí dor e trabalhar alterações posturais. Tanto é que, por exemplo, o RPG, né, que é a técnica de reeducação postural global, para você colocar o paciente numa posição de postura, para você tratar o paciente, né, alguma alteração postural, o pré-requisito para você colocar o paciente em uma posição de postura mantida é você realizar a liberação do diafragma. É um músculo importantíssimo para você realizar aí essa liberação dele, para você trabalhar dor e alterações posturais. E a avaliação do diafragma, né, e as técnicas de liberação a gente vai ver na prática, tá? Aqui mostrando sobre o primeiro arco costal, né, que é a primeira costela. A primeira costela, ela tem uma mobilidade mínima, tá? Na sua parte anterior, Por quê? Porque a clavícula está sobreposta, né? Se a gente voltar aqui, ó, dei uma olhada aqui lá na primeira costela, né? Tá vendo que a clavícula fica sobreposta? Então, pelo fato da clavícula ficar sobreposta, a mobilidade da primeira costela, na sua parte anterior, é reduzida, tá? A primeira costela ela tem um arco de movimento maior na sua parte posterior, tá? A sua parte anterior ela é bem reduzida, né? Já da segunda costela até a 10ª costela, a mobilidade já é maior,
tá? Ela já é maior, tá? Porque já não tem a clavícula na sua parte anterior. Então, a mobilidade, o movimento, a mecânica respiratória, ela é mais acentuada, tá? E os últimos arcos costais, a mobilidade é bem reduzida também, né? Principalmente das costelas flutuantes, porque o pulmão não chega até na parte das costelas flutuantes, tá? Então tem uma mobilidade bastante reduzida. Aqui mostrando sobre o que eu falei para vocês do ângulo de Sharp, né? As últimas costelas, né? Encontram com o externo e elas formam um ângulo chamado ângulo de Sharp, né? Então esse ângulo de Sharp é o cruzamento, né, das últimas costelas, das cartilagens das últimas costelas com o processo chifoide, tá? E dependendo do ângulo, do tamanho desse ângulo, da angulação, a pessoa tem um determinado biotipo, tá? Então, por exemplo, se você tiver 90 graus esse ângulo, você é considerado um normolíneo, ou também chamado de mediolíneo. Se esse ângulo for mais fechado, menos de 90 graus, você tem a tendência de ser um longilíneo, aquelas pessoas bem altas e bem magras. E se esse ângulo for maior, bem aberto, maior que 90 graus, você é um brevilíneo, tá? Isso não tem relação se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, não tem relação com IMC corporal, tá? Isso daqui é uma alteração mesmo de biotipo. Tem pessoas que são brevilíneas e são bem magras. Tem pessoas que são longilíneas e são gordas, tá? Então não tem relação com IMC. Isso é um biotipo do indivíduo, tá? Esse é o ângulo de Sharp, né? Se vocês observarem aí, é um ângulo entre as cartilagens das costelas flutuantes com o externo, com o processo chifoide, tá? Formando esse ângulo aí. Então, ângulo de 90 graus, a pessoa é normolínea. Se esse ângulo é mais fechado, longilínea, tá? E se esse ângulo for mais aberto, a pessoa é brevilínea. Aqui mostra bem o biotipo de cada um, tá? Então, ao longilíneo, né, vocês separam que, que as últimas costelas, elas são mais fechadas. O normolíneo, né, por volta aí de 90 graus, é considerado normal. E o brevilíneo, que tem essa angulação maior que 90 graus, tá? Então a pessoa é bem aberta mesmo, tá? É aquelas pessoas que é mais assim, tem o tronco maior, entendeu? Então é isso, o biotipo da pessoa. Aqui mostrando o diafragma, tá? Então, como eu falei para vocês, o diafragma é o principal músculo da mecânica respiratória. Ele é inervado pelo nervo frênico. O nervo frênico, ele tem origem onde? Na coluna cervical. Qual região? C3, C4, C5. Principalmente raízes de C4. Principalmente raízes de C4, tá? Que inerva aí o diafragma. O diafragma é inervado, então, pelo nervo frênico. O nervo frênico, ele tem uma característica de um nervo motor. Ele tem a função aí de dar movimento para o diafragma. Então, ele é considerado um nervo motor, tá? O diafragma, pessoal, é um músculo, que nem eu falei para vocês, em formato aí de um guarda-chuva, que ele tem três aberturas. Tem três aberturas. Ele tem uma abertura aí para passar a veia cava. Ele tem uma abertura para passar o hiato aórtico, tá? E ele tem uma abertura para passar o esôfago, que é o hiato esofágico,
Então, uma abertura para a veia cava, uma abertura para a artéria aorta e uma abertura para o esôfago. Então, são 3 aberturas, 3 forames que o diafragma tem, tá? Por isso que tem pessoas que têm alterações posturais, ou às vezes a pessoa tem uma retração muito grande do diafragma, e essa abertura onde passa o esôfago, ela é comprimida, porque a pessoa tem uma tensão muito grande no diafragma. Então, essa abertura do esôfago ela é comprimida. Se você tem essa abertura do esôfago comprimida, você tem aqueles refluxos gastroesofágicos, tá? A pessoa que tem aquele refluxo mesmo, sensação de queimação, tá? Porque então, às vezes a pessoa se mata de tomar remédio, toma remédio, faz endoscopia e nunca resolve. Aí vai, por exemplo, num fisioterapeuta manual, tal, ele faz uma liberação do diafragma e você consegue aí ter uma passagem melhor do esôfago aí através desse ato esofágico. Aqui mostra uma vista do diafragma, uma vista inferior. Então mostra aí todos as particularidades do diafragma, mas eu chamo a atenção aí para o forame da veia cava, tá? Que é esse forame maior aqui. O hiato esofágico, que está bem ao lado do forame da veia cava, por onde passa o esôfago. E posterior ao hiato esofágico, próximo às vértebras aqui torácicas e lombares, nós temos a passagem da artéria aorta. Tá? A artéria aorta ela passa bem rente aos corpos vertebrais. Então, nós temos aí o hiato aórtico. Aqui mostrando a inervação do diafragma. Então, o diafragma ele é inervado aí por raízes C3, C4 e C5. Né? Então, é uma imagem em preto e branco, mostrando só em amarelo aí o nervo frênico. O nervo frênico ele tem origem lá nas vértebras cervicais, ele tem esse trajeto descendente, né? Ele passa bem rente às vértebras cervicais, passa bem rente aí ao coração, passa bem rente aí a veia cava, a artéria aorta, passa bem rente ao pericárdio e inerva aí a hemicúpula direita e a hemicúpula esquerda do diafragma. Esse é o nervo frênico. Nós temos aí a musculatura, são inúmeros músculos, né, que realizam a mecânica aí do tórax, né, principalmente quando a gente fala de tórax, a gente estuda muito a mecânica respiratória. O principal músculo nós já vimos, que é o diafragma. Aí nós temos, pessoal, a musculatura acessória, que auxilia no movimento da expiração e no movimento da expiração, tá? Então, nós temos os músculos principais e a musculatura acessória, tá? Eu chamo aí a atenção para o intercostal interno e intercostal externo, tá? O intercostal interno, como eu falei para vocês, ele está localizado aí entre as costelas na parte interna. E o intercostal externo entre as costelas, só que na parte de fora. Então, nessa imagem, uma imagem bem legal aí, ó. Do lado esquerdo de vocês, em preto, nós temos os músculos inspiratórios, tá? Então, quais são os músculos inspiratórios? Primeiramente, o diafragma, o principal. Segundo principal, intercostal externo. Então, quem que realiza a inspiração? Quem que puxa o ar? Intercostal externo. É o intercostal que está na parte de dentro das costelas. Quando você tem uma inspiração, as costelas se elevam. Elas fazem uma rotação e elas se elevam. Então, os dois principais músculos da inspiração, diafragma
intercostal externo. E aí nós temos a musculatura acessória, inspiratória, tá? Se você puxar o ar bem forte agora, com toda a sua força, você está atuando com a musculatura principal, que é o diafragma e o intercostal externo, e a musculatura acessória. Quem que eleva todo o seu gradil costal para cima é o escaleno, que está preso na primeira costela, e o esternocleidomastoideu, que está preso também na primeira costela e no externo. São os músculos aí que tracionam o gradil costal sentido superior, tá? Musculatura inspiratória. E aí, do lado direito de vocês, em roxo, nós temos a musculatura expiratória, que realiza a expiração. Então, nós temos aí como principal o intercostal interno e o oblíquo externo do abdômen. O oblíquo externo que traciona o gradil costal para baixo e o intercostal interno que traciona as costelas para baixo. E aí os acessórios, o abdômen e o oblíquo interno. Tá? E também como secundário aí, quando você faz uma expiração bem forçada, você trabalha aí com o transverso do abdômen, que é aquela musculatura mais postural, tá? Que está abaixo aí do reto do abdômen. Uma imagem bem interessante aí mostrando os músculos que realizam o movimento de inspiração e os músculos que realizam o movimento de expiração. Aqui mostrando a mecânica da inspiração e a mecânica da expiração. Do lado esquerdo de vocês, a inspiração. Do lado direito de vocês, a expiração. A inspiração, quando você puxa o ar, você tem uma contração do diafragma. E quem que realiza o movimento? O diafragma e o intercostal externo. E aí, a sua cavidade torácica se expande. A cavidade torácica, ela se expande antero-posterior e látero-medial. Que nós chamamos esse movimento de alça de balde e braço de bomba, que nós veremos daqui a pouco. E na expiração, o diafragma agora ele relaxa, as costelas têm aquele movimento de se aproximar, os intercostais externos relaxam e quem atua é o intercostal interno. Beleza? E aí você tem aí o ar saindo, tá? Nós temos aqui a mecânica da inspiração, né? Onde nós temos a cavidade torácica se expandindo, e a mecânica da expiração, onde a cavidade torácica se contrai. Quando você faz uma inspiração, seja uma inspiração forçada ou uma inspiração natural, né, quando o seu diafragma ele contrai, você tem um aumento de diâmetro transversal, você tem um aumento do diâmetro longitudinal e você tem um aumento no diâmetro antero-posterior. Então, as flechinhas azuis aí indicam bem. Então, a sua cavidade torácica, ela aumenta de cima para baixo, de frente para trás e para as partes laterais. O aumento do diâmetro antero-posterior, nós chamamos isso de braço de bomba. Tá? Braço de bomba. O aumento no diâmetro transversal, nós chamamos de alça de balde.
alça de balde, tá? Então, diâmetro transversal, alça de balde. E o diâmetro antero-posterior, braço de bomba. Na aula prática, eu vou ensinar vocês a avaliarem, vou ensinar certinho essa mecânica para vocês, tá? E no movimento de expiração, ocorre o mesmo movimento. Ocorre esse diâmetro longitudinal, ocorre o diâmetro transversal e ocorre o diâmetro antero-posterior. Só que agora ocorre uma diminuição desse diâmetro, tá? Na inspiração aumenta todo esse diâmetro e na expiração diminui todo esse diâmetro. Então, aqui mostrando, ó, o movimento lateral, que nem eu falei para vocês, é chamado de alça de balde. E o movimento antero-posterior, então, por exemplo, coloquem a mão aí espalmada no externo de vocês. Puxem o ar bem forte. Tá vendo que a sua mão é empurrada para frente. Esse movimento é chamado de braço de bomba. Agora, coloquem a mão na parte lateral das costelas de vocês. Puxem o ar. Vocês vão sentir que a mão de vocês é empurrada para o lado. Esse movimento é chamado de alça de balde. Tá? São os dois principais movimentos aí da mecânica respiratória das costelas. Alça de balde, braço de bomba. Aqui mostrando, né, fazendo analogia aí, uma alça de balde e um braço de bomba, tá? Olha o braço de bomba, né, como se fosse aquelas alavancas, né, para você tirar água, né? Então esse é o movimento que as costelas elas realizam, né, que é esse movimento antero-posterior. E a alça de balde são esses movimentos laterais, como se fosse um lugar onde você segura o balde ali, né? Uma alça de um balde mesmo, propriamente dito. Nós temos uma funcionalidade do tórax, chamado frêmito tóraco-vocal, tá? É para você avaliar a mecânica respiratória, tá? Para você avaliar a mecânica respiratória, tá? Para você verificar se o paciente tem algum tipo de vibração pulmonar, tá? Algum movimento que interfere na mecânica da respiração, tá? Então você tem que avaliar, né, o hemitórax direito e o hemitórax esquerdo. Você pode pedir para o paciente fazer uma respiração, uma vibração, ou falar mesmo aqui, que nem o livro digital de vocês traz aí para falar, por exemplo, o número 33, tá? Você tem que ver, você tem que analisar o fisiológico, o normal, é que os hemitórax direito e esquerdo estejam simétricos, né? Se eles não estiverem simétricos, o paciente ele pode ter alguma patologia. Qual patologia? Não dá para saber, tá? Não tem como você saber. Só dá para você saber através de algum exame de imagem, de uma ausculta, né? Só pela avaliação postural e avaliação da mecânica respiratória você não consegue saber, tá? Aqui é uma reflexão que eu achei bem interessante, que também está no livro digital de vocês. Às vezes o paciente ele tem uma, uma, uma dor no movimento da mecânica respiratória, né? Às vezes ele sente dor no movimento, por exemplo, de fazer uma inspiração forçada ou uma expiração, né? Ele sente dor. E às vezes você acha que tem algum problema aí relacionado à mecânica respiratória mesmo do pulmão propriamente dito. E muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes essa dor é oriunda de um trauma de costela, tá? De uma fratura de costela. Então, por exemplo, se você tiver um trauma de costela, você pode ter aí uma dor na mecânica respiratória. Por isso que é muito importante você questionar para o paciente na anamnese se o paciente teve algum trauma de costela, tá? Alguma queda, geralmente lutadores, tá?
tombos, acidentes automobilísticos. É muito importante vocês questionarem isso para o paciente. Aqui alguns exames de imagem. Tá? Alguns exames de imagem. Muitos desses exames de imagem, pessoal, eu já passei para vocês, né? Então, nós temos uma imagem AP de um raio-x do tórax. Eu já comentei isso com vocês, né? Essa parte de imaginologia torácica, mais voltada a nível do aparelho cardiorrespiratório, vocês terão aí na disciplina fisioterapia cardiopulmonar e fisioterapia hospitalar, tá? Então, vocês vão ver assim de forma mais aprofundada, né, a imaginologia da mecânica respiratória, tá? O nosso intuito aqui é analisar algumas radiografias mais voltada para o aparelho músculo-esquelético e não para o aparelho cardiorrespiratório, tá? Aqui mostrando a forma correta do raio-x, né? Na parte direita aí e na parte esquerda. Então, o nome lá do paciente tem que sempre estar na esquerda do examinador, tá? E está na parte direita do paciente. Nós temos aqui um erro muito comum, né? Realizados aí por técnicos de radiologia. Então, por exemplo, um bom raio-x, ele deve ser tirado, né, na fase expiratória. Desculpa, deve ser na fase da inspiração, tá? E nunca na fase da expiração, tá? Porque na fase expiratória, você não consegue observar todos os arcos costais, né? Então, mostrando um erro gravíssimo, né? Às vezes o paciente pode aparecer com uma radiografia dessa daqui, uma fase de expiração, por exemplo, e você pode até se assemelhar com essa radiografia com um processo patológico, né? E às vezes o paciente não tem nada, não tem absolutamente nada. É a radiografia que foi tirada de forma errada. Então, sempre na fase de inspiração, puxa todo o ar, aí você consegue observar aí todos os arcos costais. Aqui mostrando toda aí a parte do gradil costal, né? A clavícula, a traqueia, o mediastino, a hemicúpula diafragmática esquerda e direita, né? A parte aí do ventrículo esquerdo, do coração, toda a parte central do mediastino e as costelas, né? Desde a primeira costela até as costelas aí flutuantes. Aqui mostrando também o mediastino, a hemicúpula diafragmática direita e esquerda, né, onde está bem o diafragma, né, reparem bem, dá para ver bem o recorte ali do diafragma, né, como se fosse mesmo um guarda-chuva, né, a gente consegue observar aí parte da veia cava, tá? Nessa imagem não dá para ver muito bem as partes do coração. Aqui alguns erros de radiografia, né? Se vocês observarem do lado direito de vocês, tem uma mão, né? Uma mão posicionada aí, projetada na base torácica, o que dificulta aí a visualização, tá? Então é um erro aí, alguns erros de radiografia. Aqui nós temos um pingente de um colar, né? Parece até um artefato metálico por exemplo, de um projétil de bala, alguma coisa do tipo, né? Mas é um simples pingente de um colar, né? Isso pode atrapalhar aí na visualização. Aqui nós podemos observar um marca-passo, tá? Situado na região abdominal, tá? Eletrodos presos lá no coração. Aqui um caso da fisioterapia músculo-esquelética é muito interessante, mostrando aí a costela cervical. Costela cervical é uma condição aí considerado grave, tá?
Costela cervical nada mais é que um processo transverso maior de C7, C6. Aí esse processo transverso, como ele é uma característica genética, né? A pessoa nasce aí com esse processo transverso mais pontiagudo, e bem nessa região passa quem? O plexo braquial, a artéria subclávia, que leva a inervação e leva a vascularização para o membro superior. Aí, se você tem uma costela cervical desse tipo aqui, o paciente pode sofrer uma compressão dessas estruturas que vão para o membro superior. Aí o paciente começa a ter queimação, ele pode ter edema no braço, falta de sensibilidade. E aí nós temos o que chamamos de síndrome do desfiladeiro torácico, tá? Conjunto de sinais e sintomas, né, da região torácica e da região cervical, tá? Uma patologia aí também bem complexa do ponto de vista de avaliação e do ponto de vista do tratamento. Aqui nós conseguimos observar alguns fios cirúrgicos próximos ao coração, tá? Aqui, provavelmente, uma paciente aí com câncer de mama, um CA de mama, né? A gente não consegue visualizar a sombra mamária direita. A gente observa só a sombra mamária esquerda, tá? Se vocês percorrerem aqui, né, nas últimas costelas aqui do lado esquerdo, você observa aqui a sombra mamária. E do outro lado você não observa. Provavelmente o paciente é CA de mama. Aqui, provavelmente, um paciente ou um politraumatismo, um acidente automobilístico, né? Com fios cirúrgicos, fios de Kirchner, né? São esses fios cirúrgicos aí no externo, tá? Para dar estabilidade aí. Provavelmente uma fratura de externo. Acidente automobilístico. Aqui, podemos observar a válvula no coração, né? Não sei se dá para observar aí, ó. Essa parte branquinha aí, né? A válvula do coração, provavelmente um procedimento cirúrgico, uma revascularização do miocárdio, tá? E o paciente aí tem válvula cirúrgica aí trocada. Aqui marca-passo cardíaco também, tá? Localizado aí, né? Olha o tamanho do mediastino desse paciente, né? Provavelmente seja um paciente aí com alguma obesidade mórbida, tá? Então, um mediastino aí bem acentuado, tá? E na parte, no canto superior esquerdo aqui, podemos observar aí uma marca-passo. Aqui nós temos aí uma hemicúpula mais elevada, tá? Esses pontinhos brancos, pessoal, provavelmente seja aí alguma blusa do paciente, né? É uma paciente do sexo feminino que não tirou a blusa para fazer o raio-x e tinha alguns pingentes metálicos na blusa, alguma coisa do tipo, tá? Mas a gente consegue observar aqui uma hemicúpula mais elevada, tá? Pode ser uma telectasia, ou pode ser um derrame pleural. Aqui um projétil de bala, tá? Um acidente aí com provavelmente arma de fogo, tá? Repara essa parte aqui, ó. Ela fica meio acinzentada abaixo da bala, tá vendo? Isso aqui é um derrame pleural, tá? Isso é líquido no pulmão, tá? Derrame pleural. Tá vendo que tá bem preto de um lado e abaixo da bala aqui tá meio cinza. Isso é um derrame pleural. Provavelmente um acidente de arma de fogo aí provocando esse derrame. Aqui é se vocês observarem aqui, ó, né? O pulmão tá cheio de ar, tá preto, mas olha o traço do pulmão aqui, ó, tá? O pulmão ele tá colapsado, tá? Ou seja, entrou ar aqui na cavidade pleural. Cavidade pleural é o espaço entre o pulmão e os arcos costais aqui, ó. Entrou ar, aí o pulmão fez um colapso, tá?
Novamente, pessoal, essas questões assim de imaginologia voltado para a parte respiratória, vocês terão na disciplina de fisioterapia hospitalar e cardiorrespiratória, tá? Porque a gente não pode fechar o diagnóstico muitas vezes só pelo exame de imagem. Tem que avaliar também o exame subjetivo do paciente, tá? O exame físico, o exame de ausculta e assim sucessivamente, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó, no pneumotórax, ó. O pulmão ele fica colapsado, ele diminui o tamanho dele, tá? Porque tem uma pressão negativa aqui, né? Para ele ter um movimento. Então, provavelmente foi às vezes, um acidente com arma branca, uma facada, alguma coisa, e perdeu essa, essa pressão negativa que tem aqui dentro, aí o pulmão aí ele entrou em colapso. Derrame pleural, ó, tá vendo? Tá bem branco a base do pulmão, tá? Então, o que acontece? É acúmulo excessivo de fluido, tá? A fisioterapia respiratória atua muito com isso daqui, com drenagem postural. Você tem que mudar o paciente de posição, tá? Você tem que mudar o paciente de posição, derrame pleural. Então, um acúmulo excessivo aí de líquido aí na cavidade pleural. A pneumonia é uma doença inflamatória associado aí a vários fatores, como febre, sintomas no peito, dor, cansaço, fadiga. Mas olha como é que o paciente fica, né? Ele fica meio acinzentado o pulmão. Tá, uma doença inflamatória aí dos brônquios, né? A telectasia é um colapso total do pulmão, né? Então a gente não tem aí a gente não consegue observar aí, né, o ar dentro do pulmão, né? Então o pulmão está todo colapsado, a telectasia. Aqui tem um paciente com obesidade mórbida. Olha que interessante aqui, ó. A gente não consegue nem observar, né, de forma bem... Dificilmente a gente consegue observar aqui os arcos costais, tá? Muito tecido gorduroso, né? A cervical aqui, ó, a região da face projetando aqui sobre o tórax, né? E a gente vê que o pulmão não consegue encher de ar, né? Obesidade mórbida. Que uma doença de calcificação do coração pode ser ocasionada por aquela doença de Chagas, tá? Calcificação do coração, né? Então, geralmente, toda a musculatura ao redor do coração ela começa a se calcificar, o que dificulta os batimentos cardíacos. Aí, às vezes, tem que fazer um transplante de coração, colocar um marca-passo. Aqui, mais voltado para a fisioterapia musculoesquelética, tá? Essa daqui é a cifose de adolescente, conhecida também como cifose de Charman. O que acontece na cifose de Charman? As vértebras torácicas, elas ficam em formato de cunha. Causa, origem disso, desconhecida. Desconhecida. É uma característica genética. A pessoa nasce com as vértebras em formato de cunha, tá? Tem uma teoria que eles falam que o ligamento longitudinal anterior, ele fica mais espesso. Aí a pessoa adquire essa postura aí essa postura cifótica, tá? Se for muito acentuada essa cifose, é indicado um procedimento cirúrgico, tá? Eles colocam uma haste em toda a coluna chamada haste de Harrington, né? Para deixar essa coluna estabilizada. Agora, se não for, se não estiver atrapalhando, né, dificultando a mecânica respiratória, o tratamento é basicamente conservador com a fisioterapia, com alongamento, fortalecimento, exercício de coordenação, exercícios posturais. Ó a haste de Harrington aqui, tá? Procedimento cirúrgico para você é indicado aí quando você tem uma dificuldade da mecânica respiratória. Nós temos a escoliose, uma deformidade tridimensional, também uma patologia voltada ao sistema musculoesquelético, uma deformidade tridimensional da nossa coluna.
tá? Nos 3 planos. Plano transversal, frontal e sagital, né? A vértebra, ela tem aí como se fosse uma torção, provocando aí essa curvatura aí. Nós temos a escoliose em C e a escoliose em S, tá? E na aula prática a gente vai avaliar através do teste de Adams, verificar se o paciente tem uma escoliose verdadeira ou uma escoliose falsa. Tratamento também basicamente conservador. Aqui é uma escoliose com tratamento já cirúrgico, tá? Aqui já é a indicação cirúrgica, que vocês podem perceber que a pessoa deve ter já discrepância de membros inferiores, né? Começa aí a pessoa pode desenvolver uma artrose de quadril, artrose de joelho, dificuldade de mecânica respiratória, né? Alterações renais, aí a indicação é cirúrgica. A literatura fala de cirurgia para escoliose acima de 40 graus. Isso que a literatura traz, tá? Mas assim, tem pessoas que já vi com escoliose acima de 50 graus e optaram por não fazer o tratamento cirúrgico, tá? Isso vai muito da pessoa e a condição clínica que a pessoa se apresenta. Aqui um edema agudo de pulmão, pós-infarto agudo do miocárdio, tá? Pode ver também que muitas vezes o paciente deve ser entubado, né? Porque ele não tem uma mecânica respiratória adequada, então fica meio aí acinzentado o pulmão. E aqui, uma pessoa, né, um caso interessante aí, de uma pessoa com tumor na base do pulmão. Tá? A imagem do tumor, ela parece uma estrela, tá? Um sinal de asterisco, né? Olha o lado direito aqui, ó. Tá vendo que é uma imagem toda manchada, que ela não tem linhas limitantes. Tá? É uma imagem bem manchada, assim, parece um borrão, tá? Essa uma imagem clássica aí do tumor, né? Parece um borrão. Aqui nós temos as vértebras de marfim. Aqui eu coloquei um exemplo da coluna lombar, mas temos também na coluna torácica, na cervical, enfim. Né? Reparem nessa radiografia que tem uma vértebra que ela está mais esbranquiçada. Isso nós chamamos de vértebra de marfim, tá? O que causa a vértebra de marfim? Tuberculose, tumor, tá? Várias questões aí, osteosarcoma, tá? Então a vértebra ela fica mais esbranquiçada. E aqui, pessoal, eu achei muito interessante, isso eu achei, né? Um artigo bem antigo, de 99, mas eu achei bem interessante que mesmo assim ele é bem atual, né? É um artigo que eles fizeram um artigo com um curso de diagnóstico por imagem do tórax, né? Mais voltado para a parte cardiopulmonar. Então, se você quiser saber, avaliar de forma bem... Vocês vão ter isso mais para frente no curso. Se quiser saber de forma mais aprofundada o que é um edema agudo, o que é uma telectasia, o que é uma pneumonia, tal, eles oferecem esse curso aí de diagnóstico por imagem. Só digitar o nome desse artigo no Google, que esse artigo está disponível para vocês lá, tá? Ele não é pago, ele é gratuito, e lá tem os detalhes. Eu achei interessante aí para quem gosta dessa parte de respiratória, né? Então é um artigo, apesar de ser de 99, bem antigo, né? Mas eu achei o conteúdo aí pertinente para a aula. Dúvidas? Pessoal, querem me perguntar alguma coisa da aula? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha.